Fala, pequeno pôneis, tudo bem com vocês? Eu sou o Nathan e esse é o canal Física para P10. Estou aqui hoje para ajudar vocês no segundo ano com o conteúdo do PET, volume 3, semana 6. De que a gente vai falar no vídeo de hoje, pessoal? A gente também vai falar sobre estados físicos da matéria, mas dessa vez de uma outra abordagem, através do diagrama de fases. Como assim, Nathan? Calma que eu te explico. O diagrama de fases é uma relação entre as variáveis que influenciam no estado físico da matéria. Quando a gente pensa no que a gente tem que fazer, por exemplo, para fazer a água virar vapor ou para a água congelar, uma mudança é praticamente óbvia, que é mudar a temperatura. Porém, todavia, no entanto, a pressão também influencia no estado físico da matéria. Para a gente olhar os estados físicos da matéria, o estado sólido corresponde a um estado em que as moléculas estão muito próximas uma da outra e com pequeno grau de agitação. Já no estado líquido é um estágio intermediário, as moléculas ficam um pouco mais separadas e já com alguma agitação. No estado gasoso ou de vapor, as moléculas estão bastante separadas uma da outra e com bastante agitação térmica também. Quanto maior a temperatura, maior a agitação térmica. Então faz sentido que a temperatura faça com que o estado físico tenda para o vapor ou tenda para o gasoso. Já quando eu aumento a pressão, eu estou apertando esses caras, eu estou fazendo eles ficarem mais juntos. Então o estado físico tende para o estado sólido com o aumento da pressão. Então, tanto a temperatura quanto a pressão influenciam no estado físico da matéria. A gente consegue relacionar isso através de um gráfico, de um diagrama, que a maioria deles tem mais ou menos essa cara. Observe essa primeira região aqui. Nessa região eu tenho maiores pressões, porque esse eixo me mostra pressão. Quanto mais para cima nesse eixo, maior a pressão. Então, eu tenho regiões de maior pressão. Essa região aqui corresponde ao estado sólido, toda essa região aqui. Tudo bem? Já essa parte de baixo, ó, quanto mais para a direita, maior a temperatura. Então essa região aqui corresponde ao estado de maior temperatura e fica na parte baixa do gráfico, ou seja, com pequenas pressões aqui. Esse aqui corresponde ao estado de vapor. Já essa região aqui é um estado meio intermediário, né? Tem pressões um pouco altas, temperaturas um pouco altas, então aqui é o estado líquido. Tudo bem? Então aqui no meio fica o estado líquido, na região de maior pressão, estado sólido. Na região de maior temperatura, estado de vapor. E aqui, essa curva aqui é a que separa sólido de líquido, então é a curva de fusão-solidificação. Quando eu faço uma amostra sair, por exemplo, dessa pressão para essa temperatura e vir para cá, eu faço ela sair de sólido para líquido, eu faço ela se fundir. Tudo bem? Agora essa aqui é a curva que separa o estado líquido de vapor, então é a curva de ebulição, condensação. Já essa curva em vermelho é a que separa sólido de vapor, então é a curva de sublimação. Tá bom, Nathan, tá fazendo sentido, mas para que serve isso? Serve para quando você tiver uma pressão e uma temperatura, você saber em qual estado físico aquela amostra vai estar. Como assim? Por exemplo, aqui, ó, eu tenho uma determinada pressão e uma determinada temperatura. Quando eu cruzo essas duas informações, eu chego em uma determinada região. Nesse caso aqui, corresponde ao estado sólido, tudo bem? Pegando outro exemplo aqui, por exemplo aqui embaixo, eu tenho uma temperatura maior e uma pressão menor. Então quando eu ligo esses dois pontos, eu chego nesse lugar, que é um ponto de vapor. Já quando eu cruzo essa pressão e essa temperatura, eu chego nesse lugar aqui, que é um ponto no estado líquido, tudo bem? E aí como que eu posso fazer esse ponto que está no estado líquido chegar aqui no estado de vapor? Posso fazer ele caminhar para a direita, não posso? O que é caminhar para a direita? É aumentar a temperatura. Então, se eu aumento a temperatura dele, eu faço ele sair do estado líquido e ir para o estado de vapor, como de fato deveria ser. E quando eu diminuo a temperatura dele, eu faço ele ir para o estado sólido, por exemplo, porque aí eu faço ele caminhar para a esquerda. Mas eu poderia, por exemplo, fazer ele ir para o estado de sólido fazendo outro processo, que não diminuindo a temperatura, e sim aumentando a pressão, fazendo ele caminhar para cima. Aí ele sai do estado líquido e vai para o estado sólido também, sem alterar a temperatura, alterando apenas a pressão. E se eu reduzo a pressão dele, eu faço ele ir para o estado de vapor aqui embaixo. E se eu pegar um ponto que ficou em cima da curva, não está nem no sólido nem no vapor? Nesse ponto aqui, coexistem o estado sólido e o estado de vapor. Nesse ponto aqui, tanto faz, né? Ele está mudando de estado físico. Já quando eu pego um ponto e está aqui, ele está no estado sólido e líquido simultaneamente, ou seja, ele está mudando de fase, de um para o outro. Quando eu pego aqui na curva azul, ele está mudando de estado líquido para o estado de vapor. Tem uma temperatura aqui e uma pressão determinada que coexistem os três estados físicos. Esse ponto aqui é chamado de ponto tríplice e é obtido geralmente só em laboratório, né? Porque é uma pressão e uma temperatura determinada para cada estado físico. Tem algumas amostras, como por exemplo a água,
que essa curva de fusão-solidificação ela é um pouco mais inclinada. Nesse caso aqui, é um comportamento atípico, mas quando você aumenta a pressão, você faz com que ela fique para o estado líquido. Depende do arranjo cristalino do estado sólido, ele pode ser de maior ou menor energia, dependendo do arranjo que tiver, mas essa curva aqui também é possível, tá? O estado de fusão e solidificação pode ser um pouquinho diferente, dependendo do tipo de substância. E agora, quando a gente passa dessa temperatura aqui, a gente chama de temperatura crítica, a gente tem agora o estado gasoso. O que é o estado gasoso? No estado gasoso, eu não consigo fazer esse cara voltar para o estado líquido apenas alterando a pressão. Se eu tiver um ponto aqui no estado gasoso, eu posso subir ou descer a pressão dele, que ele vai continuar sendo gás. Então essa é a diferença de gás e de vapor. O gás já passou de uma temperatura crítica, onde não é possível mais fazer ele voltar para o estado líquido apenas alterando a sua pressão. Nesse caso, eu só consigo fazer ele ir para o estado líquido se eu alterar simultaneamente a pressão e a temperatura. Sem alterar a temperatura, eu não consigo mais fazer ele voltar para o estado líquido. Tá bom? A diferença é basicamente essa entre os dois. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero sinceramente ter ajudado vocês. Se eu ajudei, peço que se inscrevam no canal, compartilhem com seus amigos para que a gente possa ajudar mais pessoas. Então é isso, pessoal. Até mais. Feliz Natal. Tchau!